Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com a engenheira Janaína Padovese. Ela é mãe do Gabriel, apaixonada por tecido acrobático, engenheira de alimentos formada pela Unicamp e atualmente está atuando como gerente de sustentabilidade em uma empresa multinacional de alimentos. Trabalhar em prol da agenda ESG, Environmental, Social and Governance, ou seja, práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa, é algo bastante alinhado com seus valores. Já trabalhou na área de qualidade assegurada por cerca de 10 anos. Também teve experiência como gestora na área de manufatura. Fascinada pelo tema diversidade e inclusão, palestra e discute o assunto dentro das organizações. Olá, Janaína! Muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada pelo convite, Marta. Então, como a gente já falou, você é uma engenheira de alimentos, é isso? Isso, sou engenheira de alimentos, me formei pela Unicamp em 2008. Então, explica pra gente o que é uma engenheira, o que uma engenheira de alimentos faz, porque realmente, na cabeça nossa, a gente acha que engenharia de alimentos é quase a mesma coisa que nutrição, é uma pessoa que sabe cozinhar e alguma coisa nesse sentido. Explica o que é uma pessoa que faz engenharia de alimentos. Sim, existe muita confusão em relação ao que é essa profissão. Tem gente que acha que é nutricionista, tem gente que acha que é alguma coisa relacionada à gastronomia. Obviamente, né, que como a gente está falando de alimentos, as áreas se relacionam. Mas a gente tem aí uma divisão do que é uma ciência de alimentos, do que é a nutrição, do que é a gastronomia e o que é a engenharia de alimentos. A engenharia de alimentos, como o nome diz, ela é uma engenharia, então ela tem a ver com o fato da gente construir alguma coisa. A gente fala que o engenheiro faz mais por menos, digamos assim, né? A brincadeira que a gente faz quando vai explicar a engenharia. É uma área muito ampla, no geral, né? Como toda engenharia, no caso. Basicamente, um profissional da área de engenharia de alimentos, ele atua ou na área mais tecnológica, que é descobrir novas formas de colocar no mercado alimentos para a população. Pode ser alimentos que não existam ainda e que a gente tenha uma necessidade, por exemplo, né? A gente vê que a população no geral está envelhecendo porque a expectativa de vida das pessoas está aumentando. Então, antes a gente não pensava, por exemplo, em alimentos específicos para pessoas que têm idade mais avançada. Hoje você já vê no mercado uma gama de alimentos para essa população. Mesma coisa para os bebês, né? Se a gente for pensar as fórmulas infantis para a mãe que não consegue fazer o aleitamento materno. Então, foi criado um alimento especial, específico para aquela população, né, para os bebês. Então, o engenheiro de alimentos, quando ele trabalha nessa área mais tecnológica, ele trabalha desenvolvendo produtos que sejam, supostamente, né, saudáveis, é o que a gente imagina, né, tem que ser nutritivo. Temos também exemplos de alimentos que não necessariamente promovem a nutrição, né, em si, mas a gente sempre pensa que a gente precisa ter um alimento que promova a nutrição, a boa alimentação da população de forma segura. E esse de forma segura é uma questão muito importante de ser dita, porque quando a gente está falando de processos industriais, a gente precisa garantir que o alimento ele vai ser entregue para a população de uma maneira muito segura para ser consumida. Então, é por isso até que a gente tem a questão da data de validade, é por isso que a gente tem as embalagens específicas. Então, tudo isso faz parte da construção de um novo produto, ou até de um produto já existente, mas que a gente queira fazer uma melhoria naquele produto. Tem a questão sensorial envolvida, que é oferecer um produto que a população goste, que seja aceitável, né, que seja gostoso. Tem a questão da nutrição, tem a questão da segurança do alimento, que é muito importante. E se a gente for pensar
pensar que há uns anos atrás, aí, vamos dizer, na época dos meus avós, por exemplo, não existiam supermercados, no máximo os pequenos empórios, enfim, né? Então, o que possibilitou o aparecimento dos supermercados que a gente conhece hoje? A engenharia de alimentos, porque foi através da construção do produto e do processo que a gente conseguiu ter produto disponível para a população da maneira como a gente conhece hoje, né? Que a gente fala aí dos produtos industrializados, mas também não só industrializados, né? Não se limita a isso. O engenheiro de alimentos ele pode trabalhar em toda a cadeia de produção. Então, a gente também está falando aí não só de desenvolver produtos, mas também de desenvolver processos. Você construir uma planta fabril, você colocar equipamentos numa planta, escolher equipamentos adequados, pensar na sanitização daqueles equipamentos, na melhor forma de construção do fluxo de produção, de como fazer aquilo de forma mais enxuta, né, mais barata, mais limpa. Então, toda a cadeia de produção ela pode ser trabalhada por um engenheiro de alimentos. A gente fala que o engenheiro de alimentos ele pode trabalhar tanto na área comercial, que tem muito engenheiro de alimentos que acaba trabalhando, porque como conhece a questão mais técnica, se encaixa bem na área comercial, porque sabe o que está vendendo, né, sabe o que está oferecendo. Tem engenheiro de alimentos que trabalha na área logística, tem engenheiro de alimentos que trabalha na área produtiva, na área de desenvolvimento de produtos, na área de marketing, enfim. Então, é muito aberta, muito abrangente as formas de atuação de um engenheiro de alimentos. Você falou algo muito interessante que eu nunca tinha me atentado, que o supermercado só é supermercado por conta da engenharia de alimentos. Vamos pensar na questão da embalagem. Até queria linkar esse assunto com o assunto de sustentabilidade, que também é uma área que eu trabalho. Eu já trabalhei na área de qualidade, já trabalhei na área de produção e atualmente estou na área de sustentabilidade. Primeiro a gente vai produzir um produto, né, numa linha de produção. Essa linha ela tem que ser segura o suficiente para que aquele alimento seja produzido. Então vamos pensar na nossa casa. Você não faz uma comida numa panela suja. A gente primeiro garante que a panela está limpa, então nossos equipamentos precisam ter sanitizados adequadamente. O produto ele tem que ser produzido de uma maneira muito segura lá dentro. Quem está manipulando tem que ter as boas práticas de fabricação, que é o que a gente chama, uso de touca, enfim, luva se necessário. Então começa por aí. Se eu produzir um alimento seguro, eu vou precisar estocar ele. E como é que eu vou fazer para estocar esse alimento? Antigamente, a gente não tinha as embalagens, né, do jeito que a gente vê hoje. Ou colocava na geladeira, num recipiente por um certo período, mas isso durava lá quanto tempo, né? 2, 3 dias, e depois você tinha que fazer um novo alimento. Então, hoje, o que a gente consegue fazer é transformar nossos processos industriais de uma maneira que o produto saia seguro e ele seja estocado de forma segura. Então, vamos voltar lá na questão do leite, né? Se a gente tiver um produto que foi feito de forma segura, foi produzido de forma segura, ele não pode ser estocado em qualquer embalagem, né? Não posso colocar ele numa embalagem suja ou numa embalagem que não vá fazer a conservação dele. Então, a questão do desenvolvimento da embalagem também foi muito importante para todo o desenvolvimento da engenharia de alimentos e para que a população tivesse acesso aos alimentos de forma segura. E aí isso entra um pouco na questão da sustentabilidade, que eu também gostaria de falar, porque hoje a gente vê muitos alimentos disponíveis em plásticos e o plástico acabou virando aí um assunto muito polêmico, em que as empresas vêm discutindo muito. O ponto é que a gente não teria alimento hoje disponível para a população se a gente não tivesse o plástico. Então o plástico ele foi muito importante no desenvolvimento da engenharia de alimentos e no acesso do alimento para toda a população. O problema do plástico hoje é onde ele vai parar. O destino final do plástico. Então, é isso que a gente tem que discutir. Podemos, sim, reduzir o uso do plástico. Acho que isso também é uma ação que pode ser feita em relação ao meio ambiente, porque a gente, de fato, se tivermos um crescimento exponencial da população, como o pessoal tem previsto, aí não vai ter plástico para todo mundo, né? Porque o plástico ele é derivado de um combustível fóssil, em sua maioria. A gente pode reduzir, mas a gente não pode eliminar. E o que a gente tem que dizer é que ele é importante nesse processo, porque ele conserva o alimento. Se eu tenho um alimento, por exemplo, que precisa de barreira contra a luz, o plástico escuro, o plástico aluminizado pode fornecer isso daí. Se eu tenho um alimento que não pode ter contato com umidade, existem plásticos que têm baixa permeabilidade à umidade, então eu garanto que a vida de prateleira do meu produto seja estendida. Então o ponto agora a ser discutido em relação ao plástico é como é que a gente vai fazer a destinação correta desse material e fazer com que ele não vá parar nos mares e nem nos aterros sanitários. E aí surge aí o conceito do que a gente chama de circularidade do plástico, que vem sendo discutido por muitas indústrias. Na questão alimentícia, ela é um pouco mais delicada, porque eu não consigo, no geral, é muito difícil você retornar um plástico para o mesmo uso alimentício, justamente por questões de segurança de alimentos. Mas a gente tem outras alternativas que a gente consegue fazer a reciclagem do plástico, transformar esse plástico que um dia foi usado para alimentos
em outros tipos de plásticos que não vão ser destinados para a indústria de alimentos, enfim. É uma discussão ampla e daria para ficar falando sobre isso um tempão. Você usou uma palavra, eu entendi o que você disse, mas nunca tinha ouvido a circularidade do plástico. Hoje a gente vive numa sociedade que tem muito o conceito do consumismo linear. A gente compra qualquer coisa, usa e joga fora. Até se você for pensar em eletrodomésticos, a gente até sabe mais ou menos que eles foram feitos para durar certo tempo e depois acabou. E trocar alguma peça de um eletrodoméstico é mais caro ou igual você comprar um novo, então o que você faz? Você joga fora. Só que isso é um desperdício em relação aos recursos do mundo, pensando que nossos recursos do planeta estão se esgotando. Então tudo que é uma questão de você extrair recurso natural, usar e jogar fora, é um conceito que não é inteligente e que um dia não, já está colocando a gente em risco, porque não tem para todo mundo por muito tempo. Então, qual que é a ideia? É que tudo que a gente crie seja circular, que você extraia da natureza, produza e de alguma maneira isso volte a ser reutilizado ou reciclado. A gente fala que a reciclagem é a última opção. O que deveria ser feito é eu construo um produto para ele ser reutilizável, para de alguma maneira ele voltar para que ele tenha aproveitamento máximo. E com o plástico é a mesma coisa. Você extrair lá o petróleo, pensa num copinho de café. Você vai em qualquer lugar, você pega um copinho plástico, vai lá toma uma água, toma um café, usa uma vez e joga fora. Dali um tempo você vai lá, 5 minutos depois você vai lá e pega outro e joga fora. Então quer dizer, você extraiu um recurso da natureza para usar uma vez e joga fora. E aquele material provavelmente vai parar num aterro sanitário. E vai demorar muitos e muitos anos para ele voltar para a natureza na forma como ele veio. Então a gente precisa fazer com que todas as questões sejam circulares, inclusive o plástico. Então eu produzi o plástico virgem, usei uma vez, ok, mas eu preciso de alguma forma reintroduzir ele na cadeia. Então, para alimentos especificamente, a gente tem o plástico tipo PET, a gente já consegue reciclar ele e transformar ele de volta em material plástico para alimento. Isso já é aprovado. Então, as garrafas PET, essa cadeia já foi construída pelas empresas de alimentos. Elas são feitas uma vez, são usadas, na coleta seletiva elas retornam, nas cooperativas elas são retiradas e são vendidas para os recicladores, que conseguem transformar isso em material plástico de novo, que pode virar uma outra garrafa PET depois. Mas, como eu disse, para alimentos é uma questão muito sensível, não é qualquer tipo de plástico que a gente consegue fazer isso. Mas para outros tipos de produtos, sim, por exemplo, cosméticos. Então, tem algumas empresas que estão usando seus plásticos colocados no mercado, retirando eles do mercado através da coleta seletiva e cooperativas e reintroduzindo isso numa outra forma de plástico, por exemplo, em tampinha de shampoo, em tampinha de outra coisa que não alimentos. Então, de alguma maneira, você está promovendo uma circularidade aí. É melhor do que você jogar fora para o meio ambiente e esperar lá, sei lá, 400 anos, não sei quantos anos aí o plástico demora para se decompor. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a engenheira de alimentos Janaína Padovese. E os prazos de validade dos alimentos, como eles são estabelecidos? Tem algumas formas, alguns métodos para que eles sejam calculados. Eu não sou especialista no assunto, eu nunca trabalhei na área de desenvolvimento, mas basicamente o que é feito? Você tem que saber as características do seu produto. Então, se você está falando de um leite, de um material líquido, ou se você está falando de um material pó, depende da característica do seu produto. Quando você conhece o produto que você está fabricando, você sabe se ele é suscetível a algum tipo de contaminação, por exemplo, microbiológica. Se sim, você tem que garantir no seu processo, durante a fabricação, que você vai minimizar ao máximo os riscos de uma contaminação microbiológica. Mas os alimentos, eles são vivos, né? E eles não duram para sempre. E às vezes a gente nem está falando da questão microbiana, a gente está falando da questão sensorial. Muitas vezes um produto não vai ter ali uma atividade microbiana, mas ele vai se decompondo com o tempo, porque a gente tem o acesso à luz, o acesso à umidade. Então, mesmo com uma embalagem, mesmo com um armazenamento adequado, ele não vai durar para sempre. Então, existem algumas formas de você fazer um teste de laboratório, em que você coloca o seu produto ali em contato com as características que podem, vamos dizer assim, deteriorar o seu alimento.
você simula essas características, por exemplo, você coloca ele em contato com vários tipos de temperatura, em vários tipos de umidade, e vai analisando a vida do seu produto, vai analisando as características físico-químicas e microbianas do seu produto ao longo do tempo. E chega um certo momento que você fala, bom, daqui para frente meu produto não consegue mais ir. Se eu colocar ele no mercado, se eu colocar uma validade além dessa, ou eu vou ter um produto ruim para ser consumido, porque ele vai ter um gosto ruim, uma aparência ruim, um paladar ali ruim, a textura ruim, ou você pode ter uma coisa que é muito pior, que é a questão da segurança do alimento em relação à microbiologia. Então, é você fazer as simulações em laboratório e fazendo as avaliações físico-químicas e microbiológicas até você determinar esse prazo. E a gente tem que pensar que a gente vive num Brasil grande. No sul a temperatura é uma, lá no nordeste a temperatura é outra. Então você tem que conseguir simular em laboratório as várias condições de armazenamento e transporte para você garantir que seu alimento vai estar seguro para ser consumido naquele prazo que você determinou. Produtos normalmente que têm baixa umidade, os pós, normalmente eles já têm menos chance de contaminação microbiológica, então você já tem um produto provavelmente de shelf life, que a gente fala de vida de prateleira mais estendida. Mas mesmo assim, você ainda vai ter que pensar na questão físico-química, sensorial, da aceitação daquele seu produto no mercado. Enfim, depende muito da característica do produto que você está produzindo. Seria o caso, então, também, como exemplo, do Kinder Ovo, que aqui no Brasil chega no verão, fica difícil de ter esse produto. Os produtos que precisam de cadeia do frio, eles são mais complicados porque você precisa garantir uma temperatura de estocagem e armazenamento. Você não vai conseguir manter uma vida de prateleira alta desse produto, nem aquela que você determinou em laboratório se você não tiver uma estocagem e um transporte adequado. Vamos supor que o chocolate ele tenha uma vida de prateleira lá de X meses, pensando em características físico-químicas, sensoriais e microbiológicas. Mas se você romper a cadeia de transporte de estocagem desse material, o seu shelf life não adiantou de nada. O shelf life ele não assegura qualquer condição, ele assegura condições específicas, né? Então, produtos que precisam de refrigeração, eles têm que ter uma cadeia do frio durante toda a sua vida, desde a sua produção até a sua estocagem, até o seu transporte lá no distribuidor, na casa do consumidor, inclusive. Por isso que tem lá na embalagem, né, as condições de armazenamento do produto. Se a gente não seguir aquilo, a gente pode sim comprometer a vida de prateleira do produto. Um exemplo, iogurte. O iogurte ele tem lá 2 meses de validade, dependendo da marca, se você manter nas temperaturas que estão ali sugeridas. Se você deixar o iogurte fora da geladeira por muito tempo, como eu disse, o alimento tem vida, especialmente o leite. Então, ele vai se deteriorar, vai estragar, você não vai poder consumir. É o exemplo de um chocolate que às vezes está dentro da validade, mas quando a gente abre, ele está esfarelado, porque foi rompida essa cadeia de armazenamento. Exato. Provavelmente não foi armazenado ou transportado em condições adequadas, e aí pronto, né? O sorvete é outro exemplo muito típico que a gente gosta de falar, porque para a gente fazer sorvete a gente precisa de uma emulsão. Uma vez que você quebra a emulsão, ou que você deixa ele fora da geladeira e ele derrete, você quebrou a emulsão. Nunca mais você vai ter sorvete. Nunca mais. É por isso que quando você tira do seu congelador, coloca na mesa e ele derrete, na hora que você devolve no congelador e vai comer de novo, parece que tá gelo, você sente pedrinhas de gelo, porque quebrou a emulsão. Dá para comer? Dá. Vai passar mal? Não. Mas ele já não é mais gostoso como antes. Então pensa que para a indústria de alimentos, a gente tem que pensar em tudo isso, porque até chegar na casa do consumidor, esse produto tem que estar em forma de emulsão. Então, para você ter uma noção do quão complexa é a atuação de um engenheiro de alimentos. Então, se a gente comprar um sorvete do mercado e ele tiver duro feito pedra, essa cadeia de armazenamento que deveria acontecer de maneira correta não aconteceu. Provavelmente. Ou armazenamento ou transporte, provavelmente. Sobre os alimentos que o exército compra para seus soldados, ou mesmo aqueles alimentos que são feitos para um bunker, né, em caso de uma guerra nuclear, etc. Como é que isso é trabalhado? Porque a vida deles é muito mais longa do que os alimentos de prateleira de supermercado. Esses alimentos, por exemplo, dos astronautas que vão para o espaço, enfim, são alimentos que são produzidos sob condições de processo extremamente controladas, extremamente controladas. Então, né, a sanitização do processo, os parâmetros de controle de processo, por exemplo, temperatura, pressão, umidade, a própria sanitização, eles têm que ter um controle muito, muito, muito rígido. E isso exige equipamentos de alta tecnologia, enfim. E o seu processo de invase também é muito
muito crítico. Crítico em qual sentido? Como eu disse, você pode produzir um alimento nas perfeitas condições, mas você precisa ter uma estanqueidade da embalagem muito grande. Então, normalmente, eles são envasados em embalagens mais específicas para isso, também com os parâmetros muito controlados. Você não pode, por exemplo, ter uma falha de selagem. Você não pode, por exemplo, ter uma falha de pasteurização. Você não pode ter nenhuma falha ali. Então, até a gente tem uma ferramenta na indústria de alimentos, para a segurança de alimentos, que a gente chama de APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle. Essa ferramenta, ela é muito utilizada por todas as indústrias hoje em dia para garantir a segurança do seu alimento. Ela vira uma metodologia inspirada nesse tipo de alimentos, em alimentos que eram precisos vidas de prateleira muito estendidas. Porque como eram processos muito rígidos, eles acabaram virando referência e hoje isso virou uma metodologia para todo tipo de indústria usar. Eu agradeço a engenheira de alimentos Janaína Padovese por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Janaína. Obrigada, Marta, obrigada pelo convite, gostei muito de falar, eu amo minha profissão, gosto muito de tudo que ela pode proporcionar para o mundo, realmente ela é uma profissão que mudou, né, o nosso estilo de vida hoje, graças a ela, e cada vez mais ela vem ganhando corpo. Sim, o recado aí acho que fica no supermercado, quando forem comprar, olhem os produtos que vocês estão comprando, comprem produtos que vão ajudar vocês na saúde de vocês e sigam certinho as recomendações do fabricante em relação ao armazenamento e estocagem na casa de vocês. As pessoas, elas criticam muito hoje os produtos industrializados, de uma forma geral, né? Comem muito produto industrializado, não é bom, enfim. Lógico que nem todo produto disponível no mercado, ele é bom para a sua saúde, né? E a gente também precisa buscar informação daquilo que a gente está consumindo e os rótulos servem para isso, as legislações servem para isso. Mas foi graças à industrialização de produtos que a gente conseguiu dar acesso a vários tipos de alimentos para toda a população. Senão, até hoje, a gente estaria plantando e comendo, né? E assim, e plantar e colher é ótimo, mas também limita, né? Hoje a gente consegue uma gama de alimentos que podem fazer bem para a nossa saúde, a gente pode escolher em relação a preço, em relação à nutrição, em relação a qualquer coisa, né? Então, a engenharia de alimentos, ela só teve a contribuir. E eu acho que a nossa parte como consumidor é a gente conseguir ir no mercado e saber o que está comprando, olhar os rótulos, buscar informação na internet, tem muita coisa hoje. Lógico, se comer produto só industrializado, não é bom? Não, não é bom. Os produtos que vêm da terra são maravilhosos e a gente precisa se nutrir deles. E esse recado também vale para as indústrias, em relação à responsabilidade que elas têm de colocar produto no mercado, né? Então, tem sido muito discutido hoje em relação à redução de sódio, por exemplo, que tem muito produto industrializado que tem alto teor de sódio. Sim, tem, né? Então, vale para nós consumidores sabermos o que estamos comprando, cobrarmos das indústrias e que elas também façam a parte delas de colocar produto seguro e saudável no mercado. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.